Estamos de volta com o programa Cidadania. Eu estou conversando com o Rodrigo Silveira de Souza, ele é promotor aqui da comarca de Tubarão, atua na área criminal. Doutor Rodrigo, no primeiro bloco nós conversamos aí sobre o Ministério Público, né, e as ações, os setores ali do Ministério. Agora falando especificamente sobre a área que o senhor atua, né, que é a área criminal. Como é que trabalha, né, essa promotoria dentro desse leque de situações, né, que a sociedade vive relacionado ao crime, ou quais são as situações mais comuns, né, na sua promotoria? Sim. Como eu falei há pouco, o Ministério Público ele ainda é um pouco desconhecido, mas quem conhece o Ministério Público, via de regra, faz referência à atuação do promotor criminal, o Ministério Público que atua na área criminal. Esse acaba sendo mais conhecido até pelo Tribunal do Júri, que é um julgamento público, que as pessoas podem assistir, e via de regra, os plenários contam realmente com bastante participação popular. O promotor de justiça na área criminal, ele é um advogado da sociedade. As pessoas sabem que na área criminal existem três figuras, basicamente, no processo. O advogado de defesa, o promotor e o juiz. O juiz, todos sabem a função dele, que é julgar o processo, dando a pena ou absolvendo o réu. O advogado de defesa, como o próprio nome já diz, promove a defesa do réu num processo, seja no objetivo de absolvê-lo, ou seja no objetivo que, mesmo havendo condenação, essa condenação seja justa, né, para aquele crime, para que ele não pegue uma pena maior do que deveria, para que ele tenha garantido seus direitos de defesa, de contraditório no processo criminal. E a figura do promotor, ela é basicamente ligada à acusação, e realmente o Ministério Público promove a acusação do cidadão perante o judiciário. O cidadão que comete um ato criminoso, ele via de regra, o processo é de titularidade do Ministério Público. Correto. A ação penal pública incondicionada, que a lei menciona. Mas o promotor de justiça, como o próprio nome já diz, ele não objetiva basicamente a condenação do cidadão. O promotor de justiça, ele é uma figura que atua na acusação, mas ele é uma figura também, de certa forma, imparcial. Afinal de contas, o promotor ele não é pago pela vítima, pela família da vítima, para buscar uma vingança, digamos assim. O promotor de justiça ele é um servidor público, né, um agente político do Estado, cujo objetivo da sua função é promover a justiça. E muitas vezes a justiça está na absolvição do réu, seja porque ele é inocente, seja porque as provas não conseguiram comprovar a sua culpabilidade, e o promotor acaba tendo que pedir a absolvição. E são inúmeros os casos em que a gente pede a absolvição de réus em processos, ou porque realmente se comprovou a inocência do réu, ou porque não se conseguiu comprovar a sua culpabilidade. Afinal de contas, o réu ele trabalha com o benefício da dúvida. Se ao final do processo, se tiver alguma dúvida com relação àquela atitude que está sendo imputada ao réu, ele deve ser absolvido. E o promotor acaba pedindo primeiro do que o advogado, até porque o promotor fala primeiro do que o advogado. Então, muitas vezes, principalmente nos tribunais do júri, que eu já participei, muitas vezes se taxa o promotor de acusador, que o promotor quer a condenação a todo custo, né? E não é bem assim, né? O Ministério Público também trabalha, muitas vezes, com a perspectiva de absolvição, a prova não está boa, ou realmente se comprovou que ele não é culpado. Nesse processo, né, o que significa a figura, por exemplo, do juiz, do próprio advogado, né? Como é que é esse processo todo, a figura desses profissionais? O processo não existe sem essas três figuras, né? Não há processo sem promotor, não há processo sem advogado, não há processo sem juiz. O réu, ele não pode, salvo se ele for advogado, ele não pode se defender sozinho no processo sem a figura técnica, sem a figura do seu defensor habilitado pela OAB, né, bacharel em Direito, para que possa promover uma defesa técnica no processo. E o juiz é a figura conhecida, que o juiz ele decide, ele preside o processo, preside a instrução do processo. O que é a instrução do processo? A instrução do processo é só a coleta das provas, seja pericial, seja oitiva de testemunhas, que é o mais comum, que as pessoas vão no fórum prestar seu testemunho, e isso tudo sob a presidência do juiz. As partes têm o direito de fazer suas perguntas, o Ministério Público e a Defesa, e o juiz também de complementar alguma dúvida, alguma situação que ele entenda necessário que seja complementado num determinado depoimento. E ao final do processo, o Ministério Público faz as suas alegações finais, onde ele, analisando a prova, ele conclui ou pela condenação ou pela absolvição. Depois vai para o defensor, e o defensor, via de regra, ele trabalha a defesa, a absolvição do acusado, as causas de diminuição da pena, algo que seja de interesse do cliente dele, e vai para o juiz, que o juiz dá a sentença absolvendo
ou condenando o cidadão que está sendo acusado em determinado processo. Promotor Rodrigo, uma dúvida que até de muitas pessoas acreditam, a questão do tribunal do júri. Quando é que se institui o tribunal do júri? Como é que as pessoas que estão ali, elas são convocadas para estarem ali participando do julgamento de alguém? Como é que isso acontece? A regra geral é os processos serem julgados da forma como eu falei. Correto. Entre o advogado, o juiz e o promotor. Correto. Né? Todos os processos, via de regra, são julgados assim. Mas existem processos que tratam de crimes dolosos contra a vida, o homicídio, né, que não é julgado dessa forma, ele é julgado de uma forma um pouco diferente. Quem é que julga esse processo? A sociedade, por meio dos jurados. Não é o juiz que vai julgar o processo. O juiz, no tribunal do júri, ele tem a função de presidir aquele tribunal, onde também há uma instrução, há uma coleta de provas, e ao final do julgamento pelos jurados, os jurados é que vão decidir se o cidadão merece ser condenado ou não por aquele crime que está sendo submetido a eles para julgamento. O juiz, ele aplica a pena. O juiz tem a função de aplicar a pena. Ele só vai poder aplicar a pena se os jurados decidirem pela condenação. Se os jurados decidirem pela absolvição, ele é obrigado a absolver o cidadão, mesmo que ele entenda que não deveria absolvê-lo. Para funcionar como um jurado, o cidadão ele tem que ter algumas... primeiro, ser da localidade, ter boa conduta, ausência de antecedentes, ou seja, tem que ter alguns requisitos para que ele possa ser convidado a exercer a função de juiz. Afinal de contas, o jurado, naquele julgamento, ele exerce a função de juiz. Então, ele faz essa função naquele momento. E isso, previamente, é analisado, cada pessoa é analisado pela promotoria. É feita uma lista anual, dependendo do tamanho da comarca, com centenas de nomes. Correto. Dessas centenas de nomes, para um julgamento específico, são sorteados 21 jurados. Ok. Desses 21 jurados, 7... no novo sorteio, no dia do julgamento, vão compor o corpo de jurados daquele julgamento, para funcionar como juízes naquele julgamento específico. Ok, doutor Rodrigo, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o terceiro e último bloco do programa Cidadania. Não saia daí.